Fala bruxos, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, sugiro que você se inscreva, porque eu sempre estou deixando aqui ótimas movimentações de preço que você pode aproveitar para montar os seus trades ou mesmo desmontar algumas posições. São informações valiosíssimas que você pode utilizar junto com as análises que você já tem. Não necessariamente que você vai depender somente dessas análises, mas com certeza eu agrego muito valor aqui e você pode acompanhar essas análises e incorporar aí as informações que você já tem no seu dia a dia. Além disso, também deixo aqui várias oportunidades de trade, várias movimentações de preço que são relevantes e pontos que são gatilhos de movimentações de preço maiores, tá? Então, começando aqui com a nossa análise de Nasdaq, o que eu tenho visto aqui que tem me chamado muita atenção? Tem me chamado muita atenção o fato de nós estarmos, primeiro, né, contextualizando aqui, se nós olharmos aqui no micro, né, e aí micro quando eu digo é olhando o tempo gráfico diário. Olhando o tempo gráfico diário, eu não acreditava que a maior probabilidade fosse nós perdermos este fundo de uma vez só, né? Por quê? Porque quando você tem um movimento de vários candles negativos naquele tempo gráfico e você aproxima do fundo, o tempo gráfico para você formar o fundo correspondente, que te dá a zona de demanda, que no caso aqui é 1 hora, ele fica muito extremo. Olha só como o tempo gráfico de 1 hora ficou extremo aqui. A gente bateu lá em 13,28. Isso é muito extremo, né? Se nós pegarmos aqui, ó, em toda a história, a gente vai ver que em pouquíssimas vezes a gente tocou lá, ou em pouquíssimas vezes a gente acabou cruzando, né? Então, esse é sim um RSI historicamente bem estressado, tá? Então, normalmente, o que acontece? Se você está formando um fundo, olha só, se você tem um movimento contínuo, né, para formar um topo, você rompe o topo anterior, normalmente você segura este fundo anterior, ou você tem um falso rompimento, porque os tempos gráficos menores acabam ficando muito estressados. Então, se nós olharmos aqui para o tempo gráfico de 1 hora, por exemplo, a gente vai perceber o seguinte: nós tivemos essa sobrevenda muito extrema, né? E agora nós estamos tendo aqui vários pontos de divergência altista, tá? E isso acaba criando uma região aqui que a força compradora utiliza como bottom fishing. Então, todo fundo que é formado, quando você volta para testar esse fundo, a força compradora entra para utilizar aquele fundo como bottom fishing. Depois você forma um outro fundo com divergência, a força compradora entra de novo para utilizar como bottom fishing, tá? Então, essa é uma estratégia de trade que você tem um risco-retorno muito bom, embora a assertividade não seja tão boa assim, embora a frequência de stops seja um pouco maior, tá bom? Então, o que eu estou vendo de relevante aqui? O que eu estou vendo de relevante aqui é Nasdaq tentando segurar aqui um possível rounded bottom, que é muito comum quando você tem essas estruturas. Você está muito próximo do fundo anterior, com um tempo gráfico de 1 hora muito estressado, e acaba que você cria essa região aqui de suporte e que é, na verdade, uma estrutura de inversão de tendência, né? Então, muitas vezes o preço vem aqui formando esse rounded bottom e aí ele dá aqui um bouncing, né? Ele dá esse retorno para as médias em tempos gráficos maiores, né? Então, o que a gente tem que entender é que isso é movimento de bouncing, isso é movimento de repique, né? Isso não é movimento de inversão de tendência. Para termos uma inversão de tendência aqui, a gente teria que ter um rompimento de topo ou abrir muito espaço da base aqui para formar um fundo ascendente, mas não. Na verdade aqui o que a gente está tendo é características de um primeiro repique, e geralmente esse repique é um bouncing, é um retorno às médias. Em geral, as médias de 12 e 26, beleza? Então, contextualizado, eu não estaria procurando por short, né, ontem, nem hoje e nem possivelmente amanhã, um pouquinho antes do CPI ser divulgado, porque eu acredito que a gente ainda pode ter uma certa pressão compradora aqui no curto prazo, tá? Então, no curto prazo, acredito que a gente pode ter um leve repique. E dependendo do CPI amanhã, né, todo mundo está muito pessimista. Se o CPI não vier tão pessimista quanto as pessoas estão imaginando, a gente pode ter uma reação compradora aqui. E
depois que a gente teve tanta movimentação de baixa, é de se esperar que em tempos gráficos maiores a gente tenha um alívio, a gente tenha um movimento de retração um pouco maior para aliviar, até porque a maioria das pessoas que tinham que vender já venderam seus ativos, o ativo já trocou de mão, então existe menos incentivo para que a força vendedora continue atuando, tá? Beleza, passando aqui para a análise do Bitcoin então, o que a gente está vendo aqui no Bitcoin? Primeiro, a gente ainda tem aquele movimento muito lateral, né, que a gente já havia mencionado. É difícil você enquadrar uma tendência aqui, né? Você começa a criar muito topo e fundo e isso você cria muitas regiões de suporte e resistência. Vocês já viram aquele gráfico assim, ó, que o pessoal faz brincando, né? Bota aqui, essa aqui é uma linha de tendência, aqui tem outra linha de tendência, aqui tem outra linha de tendência, né? E aí ele sai traçando várias retas aqui. O gráfico fica extremamente poluído, você não consegue saber para onde que o preço pode ir, né? Quais são os gatilhos principais. E nós estamos vivenciando justamente isso. Nós formamos uma cunha ascendente, rompe para baixo, não tem tanta continuidade de baixa. Forma uma cunha descendente, rompe para cima, não tem tanta continuidade de alta. Por quê? Porque nós estamos consolidando, então nós temos várias linhas de tendência, né? Tanto de baixa quanto de alta, nós temos vários topos e fundos que acabam servindo como suporte e resistência e o mercado acaba não convergindo. Mas o que a gente tinha de mais interessante aqui no curto prazo era o Bitcoin formando essa cunha descendente aqui no tempo gráfico de 1 hora, o que sinalizava que a gente poderia ter esse micro pump, né? Esse alívio da força compradora aqui próximo dessa região de suporte. A gente já falou que essa região de suporte é uma região muito relevante. Nós falamos aqui também que seria improvável a gente perder essa região de suporte de uma vez aqui, né? Então era esperado uma certa força compradora aqui segurando esse fundo. Então essa força compradora já entrou, já está fazendo o seu papel de romper essa cunha para cima e agora nós estamos de olho, né? O que a força compradora e vendedora agora vão estar de olho, né? Qual é o movimento que elas vão estar de olho? Aqui no tempo gráfico diário, se nós percebermos, a gente tem uma leve sequência aqui de topos e fundos ascendentes, olha só, topos e fundos ascendentes. E aí aqui a gente formou um fundo praticamente nivelado, né? Então qual passa a ser a maior probabilidade aqui? A gente pode ter um alívio, um pump, porque a força compradora está fazendo bottom fishing aqui. Só que aqui nós vamos ter uma forte linha de resistência. Nós vamos ter a EMA 12,26 do tempo gráfico diário, a gente vai ter essa região de topo anterior, a gente vai ter essa LTB. Então aqui vai ser uma região bem forte de confluência para short. Então a força vendedora vai estar interessada em shortar esse movimento próximo da LTB, já que tem tantas confluências assim, né? E colocar o stop aqui mais ou menos em um fechamento do diário ou fechamento de um gráfico de 4 horas, rompendo a LTB, né? Essa seria uma estratégia bem razoável, né? Então, o que eu vejo de movimentação mais relevante é isso. No curto prazo seria essa força compradora, mas no médio prazo a gente vai ter uma força vendedora muito considerável próximo dessa região de LTB, porque a gente criou todo um cenário de confluência. Porém, o que vai mandar no preço, realmente, o que vai fazer movimentação de preço, vai ser esse dado do CPI amanhã. Então a gente tem que estar muito atento a esse dado do CPI amanhã, porque a gente pode ver um rompimento positivo aqui e isso seria o gatilho para uma movimentação de alta um pouco mais duradoura, aí uma semana, 2 semanas de um pump que a gente teria que analisar os próximos cenários para ver como que essa tendência iria ficar, se a gente ia ter um movimento consolidado um pouco maior ou se a gente ia ter características de inversão de tendência, tá? Então é basicamente isso, né, que eu estou vendo no Bitcoin, diferente das outras análises que eu já havia postado. Se nós olharmos aqui para a dominância do SDT, que é muito importante, quando você analisa a dominância do SDT, você sabe para onde que o capital está fluindo, né? Então, o que a gente tem de mais relevante aqui? Primeiro, a gente tem uma tendência de alta, né? E nós estamos formando aqui um padrão de consolidação dentro desse padrão aqui de cunha megafone, né? Que é um padrão que tem maior probabilidade de romper para baixo. Vai romper para baixo aqui? Não tem como a gente saber, mas o que tem como a gente acompanhar é que nós estamos formando essa região de consolidação
E outra coisa, nós estamos formando aqui o que se chama de build-up, né? Que é uma região de pressão, de acumulação próximo da região de resistência. Isso aqui pode ser uma região de pré-rompimento, tá? Muitas vezes o preço vem para cá, ele acumula próximo da resistência e aí ele tem um rompimento. Se romper para cima, o mercado cripto vai tender a corrigir um pouco mais. Se romper para baixo, aí a gente já busca aqui o fundo do nosso retângulo de consolidação e nesse movimento aqui, o mercado cripto poderia dar um respiro, tá? Então, de hoje para amanhã a gente pode ver esse movimento, né? Uma correção aqui no SDT.D, mas se a maior probabilidade realmente vai ser a gente corrigir em tempos gráficos maiores, depois do anúncio do CPI amanhã, a gente tenderia a retornar para romper para cima, tá? Então, é dessa forma que eu estou visualizando aqui o SDT.D. Existe uma coisa que tem me chamado muita atenção. O que está me chamando mais atenção aqui é o DXY. O DXY, que é esse índice que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos. O DXY ele está numa tendência de alta muito forte e extremamente sobrecomprado, né? Então a gente tem um ponto de sobrecompra aqui muito forte no tempo gráfico mensal e isso é extremamente relevante, tá? Então, se nós olharmos para o tempo gráfico semanal, a gente já tem uma divergência baixista aqui se desenvolvendo. Então, é esperado que próximo dessa região de resistência, a gente tenha uma correção um pouco maior. Agora, essa correção, ela vai vir hoje, amanhã, semana que vem? Não tem como saber. Tem como a gente reagir ao preço, né? Então, uma vez que o semanal formar um pivô de baixa, perder aqui o fundo anterior, a gente vai iniciar essa correção. Então a gente tem que ficar de olho aqui nos tempos gráficos menores, porque eles podem nos dar um indicativo. E o tempo gráfico de 4 horas está meio que dando esse indicativo. O primeiro que, aqui no tempo gráfico diário, nós formamos esse topo, esse fundo ascendente, né, que é o fundo ascendente em relação a esse fundo aqui, e agora nós estamos formando uma característica de topo descendente aqui no tempo gráfico diário, porque o tempo gráfico de 4 horas já está formando aqui um rounded top. Olha só, isso aqui está parecendo muito um rounded top, né? Com uma fraqueza da força compradora, ou seja, você não tem rompimentos muito fortes dos topos anteriores, e isso aqui poderia iniciar uma correção. Só que como a gente abriu muito espaço aqui da base, a gente poderia ainda lateralizar aqui, dar uma consolidada no tempo gráfico diário. Então esse padrão aqui não é tão relevante. A gente tem que acompanhar, mas ainda não é tão relevante assim, tá? Mas esse fato me chama muita atenção e isso mostra que em algum momento aí a gente vai ter um pump de alívio no mercado cripto e também no mercado né, internacional aí, Nasdaq, beleza? Então essas são é isso que eu estou de olho, né? Estou de olho primariamente nesse comportamento do Bitcoin, nesse comportamento de Nasdaq. Amanhã a gente tem os dados do CPI que vão ser muito importantes. A gente pode sim ver aí um pump caso a gente rompa aquela LTB, principalmente diante de um cenário positivo do CPI, tá? Então, o que de movimentação pode acontecer? Se amanhã for sair muito negativo, provavelmente a gente vai ver um pump hoje para amanhã, depois do resultado, ter um dump maior, tá? Então provavelmente é isso que vai acontecer, beleza? Então vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se você gosta desse tipo de análise, te convido a participar do meu grupo no Telegram gratuito e eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, aqui a 2.